Bom, a gente vai então dar início ao debate, ao lançamento. Queria, em nome da Tapera, primeiro agradecer à Fundação e à Esther também pela presença. E vou chamar a Valdeli, né? E ela vai falar um pouquinho da revista para vocês, e aí a gente dá início ao debate. Obrigada. Bom, boa noite, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. A revista, só breves palavras para vocês, para quem não conhece, a revista Nueva Sociedad é uma revista latino-americana de ciências sociais. Ela está aberta às correntes de pensamento progressista aqui da região e ela busca fomentar o debate da democracia política, econômica e social aqui para a América Latina. Essa revista ela existe desde os anos 70, né? É uma revista acadêmica, então ela é bastante conhecida nas universidades, ela tem um reconhecimento, vamos dizer assim, acadêmico forte, mas é uma revista também que também busca atingir um público mais amplo, de formadores de opinião, de pessoas que estão fazendo a política, né? Então, ela se destina também a dirigentes sindicais, as pessoas que estão vinculadas a movimentos sociais, então ela quer fomentar o debate também. A revista, ela sai em espanhol, ela é publicada em espanhol, então desde 1972, ela tem uma edição bimestral, então são 6 números por ano, ela tem uma versão também na internet, né, a versão eletrônica, hoje em dia mais eletrônica até do que impressa, e uma vez por ano sai um número especial em português e uma vez por ano um número especial em alemão. Então, este ano, o número em português é este, né, e que tem o tema Polarizações Políticas e Culturais. Então, vou falar do tema porque a gente tem uma das autoras aqui que vai discutir isso com a gente. E deixa eu ver o que mais que eu vou falar da revista. Bom, e a revista é um projeto da Fundação Friedrich Ebert. Né? A Fundação Friedrich Ebert é uma fundação política, é uma das fundações políticas alemãs, que tem um escritório de representação aqui no Brasil, mas tem escritórios em vários países da América Latina também. E a FES, que a sigla, né, Friedrich Ebert Stiftung, a gente fala FES, está aqui no Brasil também há mais de 35 anos. Então, desenvolve um trabalho de cooperação no campo político, fomentando debates, né, estimulando debates sobre democracia, inclusão social, e a gente pensa que a democracia tem que ter inclusão, né? Democracia pressupõe justiça social. E eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, no final a gente pode falar. E a revista está à disposição aqui no final, para quem tiver interesse, né, pode pegar um exemplar. E no final da revista, na revista tem o site, que é nuso.org, onde vocês podem ver, além da revista, tem um blog também. Então, tem muitas notícias, muitos comentários, muitos posts, né, de brasileiros, mas de toda a região também. Bom, é isso, então, bom debate. Pessoal, então, só um recado. Tem uma lista de presença circulando. Se vocês puderem, por favor, peço a gentileza de assinarem. A revista, como a Val falou, tem ali fora. A edição é gratuita. A gente trouxe para distribuir para os presentes. E, então, sem mais delongas, eu queria chamar a professora Esther Solano, doutora em Ciências Sociais, professora da Unifesp, que realiza diversos trabalhos em conjunto com a Fundação Friedrich Ebert. Tem uma série de pesquisas que ela vem realizando, procurando entender e esmiuçar o pensamento dos mais diversos polos políticos. Até por isso que nós ficamos muito contentes que ela aceitou o nosso convite para escrever para a Nuso e também de participar desse debate. Esther, por favor. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Obrigada, como sempre, a Tapera e a FES, dois grandes parceiros. Gente, o que eu queria fazer aqui hoje é o seguinte: esse número vocês, acho que está por aí o número para vocês depois pegarem. O tema principal é sobre polarização política e cultural. Tem vários artigos bem interessantes, acho que eles
vai repetir aí o número. O que eu queria conduzir um pouco o debate era o seguinte, pensar um pouco nesses termos de que tipo de polarização está sendo construída no Brasil, quais são as suas características e por que também a polarização ela pode ser um pouco enganosa, porque diante de uma aparente polarização social, que estaria todo mundo num polo e no polo oposto, muitas vezes escondem-se nuances, detalhes e, como Boulos diz, tons de cinza, né? Tons de Temer, por aí que estão escondidos, né? Então, veja bem, tem vários artigos por aí, tem esse artigo que eu escrevi, tem o da, acho que, não sei se vocês conseguem ver aqui na revista, mas tem um artigo da Márcia Tiburi, por exemplo, do Frederico Almeida, Verônica Engler, né? São autores que escrevem da experiência brasileira. E vejam bem, tem, na verdade, dois conceitos que eu queria colocar aqui, abrir para o debate, que são os seguintes. Primeiro, a polarização cultural, que é uma coisa que nós estamos já há bastante tempo pensando nisso, como que ela se constrói. E tem um conceito teórico que a gente gosta muito de utilizar, que é o conceito das guerras culturais. Eu acho que assim que a gente fale disso, vocês vão identificar bem o que significa. Guerras culturais é o seguinte, nós percebemos pela historiografia que nos Estados Unidos, nos anos 90, tem uma mudança no perfil do debate público, e é o seguinte, nos anos 60 e 70, falava-se muito mais sobre questões econômicas no debate público e político. Então, eram fundamentalmente questões sobre modelos econômicos que estavam sendo colocados e que definiam o espectro político dos diferentes grupos. Durante esses anos também tem uma mudança cultural muito importante, porque são anos que o movimento pelos direitos civis, o movimento negro, o movimento feminista tem uma penetração social e cultural muito forte, né? Nos anos subseguintes, anos 80 e fundamentalmente anos 90, o que a gente vê na esfera pública norte-americana é que o debate público se reorganiza totalmente. O debate econômico passa a ser menos importante, então as pautas econômicas começam a se deslocar, né, a um segundo lugar, e as pautas morais, os valores, começam a se colocar no centro do debate público. Muito como uma reação dos campos mais conservadores, né, dos campos mais tradicionais, a essa onda cultural tão importante que os movimentos progressistas estavam colocando, né? Fundamentalmente o movimento antirracista, o movimento feminista, e já começa também o movimento LGBT. Então, esse termo de guerras culturais é muito interessante, porque seria o seguinte: a entrada das pautas morais, a entrada dos valores no centro do debate público, deslocando discussões tradicionais, políticas, como, por exemplo, discussões do âmbito econômico. E vejam bem, porque também é o seguinte, além dessa moralização do debate público, eu acho que vocês todos conseguem, por exemplo, pescar aqui algumas coisas, tipo ideologia de gênero, escola sem partido, aborto em termos não de saúde pública, e sim de crime, em termos religiosos, em termos pecado, etc., né? Ou seja, algumas pautas que perpassam o debate público brasileiro. Vejam bem, porque guerras culturais significa, além dessa moralização do debate público, uma questão também que é a seguinte: quando eu falo de guerras culturais, significa que eu não estou tratando o outro como meu oponente político, como aquele que tem uma percepção diferente à minha. Eu estou tratando o outro como um inimigo nessa dialética da guerra. Então, não significa simplesmente que eu não consigo fazer o debate sobre aborto em termos de saúde pública, porque eu vou fazer o debate sobre aborto em termos neofundamentalistas, religiosos, etc., sino que, além disso, aquele que pensa contrário a mim não é visto simplesmente como um outro cidadão com os mesmos direitos, com o qual eu tenho que estabelecer uma interlocução e um diálogo. Aquele que é contrário a mim é visto como um inimigo. E isso é muito complicado, porque democracia construi-se em base justamente à conjugação de opiniões opostas, não em base à ideia do inimigo, né? Então, essa questão das guerras culturais define justamente isso. Como a esfera pública ela se transforma basicamente num lugar de confronto, de conflito político, mas fundamentalmente antidemocrático, porque é aquele tipo de conflito que não suporta a opinião alheia, que quer aniquilar a opinião alheia, que quer destruir a opinião alheia, justamente porque a considera uma opinião ameaçadora, perigosa nessa dialética do inimigo. Então, basicamente, um conflito bélico, que tem a ver com essa discussão que não se dá em termos democráticos, e sim em termos, enfim, fundamentalmente antidemocráticos, né? Então, a gente tem esse tipo de polarização, que todos vocês conseguem, enfim, observar muito bem aqui no Brasil. E do lado dessa polarização, nós temos uma outra polarização que é muito conjuntural do debate brasileiro, que é uma polarização que tem muito a ver fundamentalmente com o PT como centro da polarização. E estou me referindo a foi golpe ou foi impeachment,
a prisão do Lula é justa, ele deveria estar preso porque o PT é o partido que mais roubou e o Lula é o chefe de quadrilha, ou, do lado oposto, nós estamos sofrendo um golpe judiciário, um golpe parlamentar, um golpe empresarial também. Lula estaria sendo um perseguido político e um preso político. Estão vendo duas narrativas que se confrontam totalmente, que de fato não tem praticamente nenhum ponto de encontro aí dialético, são duas narrativas opostas, mas que tem o centro do debate o PT, sempre. Isso é muito interessante, né? Mas veja bem, então nós temos dois tipos de polarização, essa polarização cultural e essa polarização política. A polarização cultural, ela de fato é perigosa justamente por essa causa que eu disse para vocês, né? Porque ela configura espaço público nessa dialética do inimigo. E vejam bem um conceito que para mim é muito simbólico, o cidadão de bem. O cidadão de bem é aquela categoria humana que se reconhece a si mesma como a dona dos valores, da ética, da honestidade, né? Então, o cidadão de bem é aquele, basicamente, que tem a verdade na mão, essa verdade moralista sobre a política, sobre a sociedade. O cidadão de bem é uma categoria intensamente antidemocrática e perigosa, porque o cidadão de bem é aquele não só que se reconhece a si mesmo como o cidadão em maiúsculas, né? Então, aquele que tem os direitos e otorga-se a si mesmo todos os direitos, sino que é aquele que reconhece o outro como o bandido, como seu inimigo. E veja bem, porque assim como o cidadão de bem é uma categoria em aberto, né? Cada um de nós pode ser considerado não como cidadão de bem, mas é uma categoria muito conservadora, né? Que tem em si mesma, eu acho que um viés claramente classista, racista, né? Porque fundamentalmente o cidadão de bem, claro, é branco e classe média, né? Obviamente, né? O bandido, oposto ao cidadão de bem, é uma categoria totalmente polissêmica e em aberto. Bandido pode ser muito bem, como tradicionalmente foi construído na história brasileira, o jovem negro da periferia, o inimigo interno, né? Aquele que claramente tem o rótulo de traficante. Mas bandido hoje em dia pode ser a feminista, como eu, que luta, por exemplo, pelos direitos reprodutivos da mulher, nessa lógica do antifeminismo. Mas bandido pode ser também, claramente, o político corrupto, nessa ideia de que, e fundamentalmente o político petista, claro, né? Nessa ideia de que o político é o inimigo, nessa ideia da criminalização da política, nessa ideia da negação da política. Então, está vendo o tempo todo essa construção, nessa lógica bélica da guerra entre o cidadão de bem e aquele bandido, que pode ser qualquer um. E, claro, contra o bandido não existe Estado de Direito, não existem garantias penais, existe simplesmente o aniquilamento, né? Só fazendo aqui um parêntese, eu fiz algumas pesquisas nas manifestações pro impeachment e vejam que coisa interessante. Quando eu perguntava pelas delações premiadas, por todas as polêmicas da Lava Jato, né? Os vazamentos da imprensa, conduções coercitivas, esses atentados contra o Estado de Direito, as pessoas falavam comigo o seguinte: mas como assim, né? Como assim um político corrupto ter direitos? Quando já se viu isso? O político corrupto é mal desse país, tem que ser exterminado, é isso mesmo, né? Então, vejam bem, eu estou citando literalmente as palavras. Político corrupto é o mal desse país. Então, é a moralização também do debate sobre justiça, né? Não está se procurando justiça, está se procurando limpar o Brasil, passar o Brasil a limpo, exterminar dos corruptos. Então, uma linguagem claramente, inclusive, protofascista, né? A limpeza do Brasil está se procurando, né? Então, essa moralização do debate público e da própria função da justiça. E político corrupto é o inimigo, portanto, o inimigo, como assim Estado democrático de direito, como assim garantias penais, é o aniquilamento, né? Então, isso por um lado, esse perigo dessa moralização do debate público. Mas, por outro lado, essa aparente dicotomia dessas narrativas, foi golpe, foi impeachment, Lula deve estar preso porque é o chefe de quadrilha, o Lula está sendo vítima de uma perseguição, dá a sensação de que a sociedade está absolutamente dividida em dois polos opostos, em duas narrativas opostas, e que praticamente não tem nenhum tipo de possibilidade de diálogo, não tem nenhum tipo de possibilidade de encontrar pontos e nexos de união. E isso também é muito perigoso. Então, no artigo que eu escrevo, eu dou algumas dicas de como realmente essa polarização política que tem no PT e as narrativas do PT seu centro, ela realmente está escondendo, né, algumas nuances
e está escondendo algumas complexidades que tem muito mais a ver com a sociedade brasileira do que simples duas narrativas totalmente opostas, né? Então a gente dá aí alguns dados. Por exemplo, nós fizemos algumas pesquisas com jovens, né, com adolescentes, tanto nas escolas secundaristas como na Marcha da Maconha, né, que são normalmente são pessoas adolescentes ou pessoas muito jovens, né? E vejam bem que interessante isso, porque quando você fala nessa polarização PT, anti-PT, golpe, impeachment, os mais jovens, isso é muito interessante, normalmente eles não pertencem claramente a esse tipo de polarização. O que esses jovens entrevistados falavam? O PT claramente está sendo vítima de uma perseguição, Lula é um preso político, está sendo vítima, então parece que os mais jovens têm essa sensibilidade, né, de que realmente estaríamos num golpe jurídico parlamentar. Mas, por outro lado, eles falam o seguinte: mas é verdade que o PT traiu seu eleitorado, que o PT transformou-se numa máquina eleitoral, numa máquina fisiológica de ganhar votos, se ancorou no poder e, no fundo, ele é um partido que não é aquela esquerda que nós gostaríamos. Então, vejam que nuance interessante. Ou seja, é verdade que a Dilma foi, de fato, vítima de um golpe, é verdade que o Lula está sendo vítima de um golpe, mas, por outro lado, não é aquela defesa irrestrita de uma militância cega que muitas vezes desculpa erros cometidos que foram realmente muito graves, né? Então, tem uma juventude aí que é muito interessante, que escapa a essa polarização radical, que não encontra pontos de nexo, pontos de união, né? Então, por exemplo, a maioria dos entrevistados tão jovens falou assim: um dos erros do PT foi justamente a cooptação dos movimentos sociais. Os movimentos sociais ficaram muito próximos do aparato do Estado, da burocracia do Estado, e aí não teve um possível confronto mais à esquerda, né, que possibilitasse justamente a oxigenação do próprio partido, né? Então, esse é um grupo, por exemplo, que nos desafia, né, a ver que essa polarização tão radical talvez não seja tão clara. Um outro grupo que nós entrevistamos foi os evangélicos. Nós fomos na Marcha para Jesus. Não sei se todo mundo conhece aqui a Marcha para Jesus, mas foi ano passado, né? Foram quase 3 milhões de pessoas, uma coisa impressionante, enorme, né? E vejam bem que interessante isso, porque nós tínhamos ido previamente às manifestações pró e contra impeachment, as manifestações contra Dilma, contra Lula e as manifestações contra o Temer, nessa aparente polarização, né? O que a gente tinha descoberto era que os presentes em ambos tipos de manifestações, tanto pró-PT contra anti-PT, pertenciam a classes sociais demograficamente muito parecidas. A maioria com ensino superior completo, a maioria brancos, é verdade que mais branco nas manifestações pró-impeachment, mas a maioria uma classe bastante privilegiada quando você compara com o resto do Brasil. Uma classe com ensino superior completo e a maioria, de fato, mais brancos do que o perfil demográfico da cidade, né? Quando a gente foi para a Marcha para Jesus, o primeiro dado que surpreendeu era justamente o perfil demográfico. Era gente com ensino superior, realmente a maioria não tinha, então gente com muita menos escolarização formal e um número muito maior de pretos e pardos. Isso era interessante. E as pessoas que responderam nos questionários falavam que elas não tinham ido às manifestações da polarização pró-anti-impeachment, a favor de Lula contra Lula, porque elas não se sentiam ser representadas por esse tipo de pauta e por esse tipo de público. Interessante isso, né? Então, a gente tem, na verdade, um público enorme, que é esse público que existia lá, esse público evangélico, muito mais próximo ao perfil sociodemográfico brasileiro, realmente, do que nós, brancos privilegiados, e que diz se sentir fora dessa aparente polarização que está o tempo todo nutrindo a máquina do debate público, né? PT, anti-PT, golpe, impeachment, né? Então, você tem uma grande massa silenciosa, eu diria, fora desse debate público, que, por exemplo, falava o seguinte, que eles votariam no Lula. Então, a intenção de voto da Marcha para Jesus deu fundamentalmente no Lula, mas que, por outra parte, eles reconheciam que o PT teria se envolvido em escândalos de corrupção. Então, são aí nuances de grupos que a gente não capta, muitas vezes, porque a gente não dá voz a esse tipo de grupos, né? Os evangélicos, nós sabemos que nós, do campo progressista, temos um enorme preconceito com essa interlocução com o campo evangélico, então, muitas vezes, não conseguimos captar esse tipo de interlocução.
E nessa pesquisa tinha coisas muito interessantes, como, por exemplo, o seguinte: a maioria dos entrevistados, num nível de uns 60%, quase 70%, dizia que não confiava nos líderes evangélicos que se dizem representantes na bancada evangélica. Então, muitos deles, por exemplo, diziam que não confiavam no pastor Feliciano. Muitos deles falavam que não confiavam no Crivella. Muitos deles falavam que não confiavam no Bolsonaro, e ele se diz muitas vezes representante de setores religiosos, né? Então, vejam que interessante isso. Às vezes a gente está rotulando os evangélicos como se fossem, de fato, totalmente vinculados ao neofundamentalismo retrógrado antidemocrático dessas bancadas evangélicas, e não é exatamente isso, né? A gente tem, de fato, uma diferenciação entre essa bancada, que de fato é retrógrada e reacionária, e esses grupos evangélicos muito mais heterogêneos e, às vezes, com respostas surpreendentes, né? Isso que a gente tem que escutar mais um pouco, né? Uma das coisas que a gente sempre chama atenção e que eu quero provocar também um pouco de debate é o papel que as redes sociais jogam nessa polarização. E aí eu queria mostrar para vocês uns mapas que a gente fez do Facebook. Vejam bem, vamos na página, todo mundo tem aí a revista. Entrem aí na página 52 da revista, se vocês têm aí. Vejam bem o que a gente fez. Qual era a nossa hipótese? É a seguinte: o Facebook, imagino que todo mundo aqui utiliza o Facebook, né, para se informar sobre política. O Facebook, cada vez mais, é uma ferramenta de informação e de formação política. Por quê? Por duas questões. Primeiro, porque você tem uma deslegitimagem da imprensa nacional, da grande imprensa. Ninguém acredita na grande imprensa, tem uma desconfiança muito grande na grande imprensa. Isso é engraçado porque quando você vai numa manifestação da esquerda, todo mundo fala Globo golpista, e quando você vai numa manifestação da direita, todo mundo fala Globo comunista, né? Então, assim, ninguém acredita. Isso é delirante totalmente, mas é assim, né? Então, você tem uma desconfiança muito grande na imprensa tradicional e uma busca por outro tipo de fontes de informação política. E, ao mesmo tempo, as redes sociais, elas trabalham muito como plataformas muito mais horizontais de informação, né? Então, você tem um protagonismo cada vez maior do Facebook como fonte de formação e informação política. O que acontece? Que o Facebook, vocês sabem também disso muito bem, ele opera por uma lógica não política, opera por uma lógica comercial, por uma lógica empresarial. Então, o que você vê, enxerga no Facebook, basicamente é o conteúdo que comercialmente é aquele conteúdo próximo a você, né? Então, são aquelas suas preferências, tanto preferências de tipo comercial como preferências eleitorais e políticas, né? Então, eu sempre chamo muito a atenção disso. E é o seguinte: por essa lógica algorítmica do Facebook de selecionar suas preferências, o que você está enxergando é basicamente esse gueto ideológico, aquilo que a gente denomina de bolha, né? Mas topograficamente é basicamente isso, as suas preferências. Então, o Facebook, ele atua como campo político basicamente antidemocrático. Por quê? Vejam bem, porque eu vejo só a minha própria preferência ideológica partidária. Então, por uma parte, tem aí uma questão um pouco de hiperinflação do ego, sou eu que estou conversando o tempo todo com aqueles que pensam igual a mim, e um reforço do meu viés do mundo. Então, são aquelas informações que reforçam a minha opinião do mundo, que reforçam as minhas preferências prévias. Então, basicamente, um discurso entre convertidos. E, por outro lado, eu basicamente não treino a minha capacidade de diálogo com o outro, a minha capacidade de diálogo com aquele que pensa diferente. Basicamente porque eu não sou exposto a opiniões diferentes. Tem um muro virtual entre todos nós, né? Então, vejam bem, esse mapa que a gente coloca aí é porque vocês estão vendo o mapa do Facebook que a gente colocou aí? Vejam bem que interessante isso. Nós fizemos uma cartografia do que a gente chama o Facebook político, que basicamente são aquelas páginas no Facebook brasileiro que falam direta ou indiretamente sobre política. Então, páginas de partidos, páginas de feministas, páginas do movimento LGBT, secundaristas, tudo que fala sobre política no Brasil, né? E a gente fez esse mapa em 2013, 2016 e 2013, 14 e 16. O mapa em 2013 era um mapa, era assim, as pessoas que curtiam uma página e curtiam outra, né? Era um mapa meio, enfim, meio uma teia de aranha, né? Então, tinha gente que curtia a página do PCdoB, mas que também curtia a página feminista, mas que também curtia alguma página do Movimento Verde. Era alguma coisa assim, meio, assim, uma morfologia um pouco caótica, né? Em 2014, você vê que o mapa do Facebook político começa a fazer assim, como se fossem duas bolhas, né? Efeito eleitoral, dessa polarização, né? Em 2016, esse mapa que vocês têm aqui.
que basicamente o que vocês veem é um efeito de duas grandes bolhas, né? Vocês estão vendo aí? Uma bolha esquerda, uma bolha direita e quase nada no meio. Então, o que está acontecendo? O debate político do Facebook, ele é continuamente, a dinâmica de aparecimento de duas bolhas, seja um debate cada vez mais que vai para os opostos, que não vai para o meio, e um debate basicamente feito nesses termos que eu falava antes, essa polarização política, fundamentalmente PT-anti-PT. Né? Então, uma bolha do lado é aquela bolha, eu nasci para ser polícia, Bolsonaro, a página da Rota, a página do Alckmin, a página do MBL, são todos aqueles atores que se posicionaram pró-impeachment, pró-Temer e pró-prisão do Lula. Né? Na outra página, eu tenho as páginas feministas, a Dilma Rousseff, as páginas do movimento LGBT, as páginas do PSOL, do PCdoB, etc. Aqueles movimentos muito mais pró-PT. Né? O problema de tudo isso é que basicamente não tem nenhum nexo de diálogo entre os dois. Só a Marina Silva que está no meio, né? Não surpreende, né? Mas veja bem que perigo isso. Se a gente está utilizando como fonte de formação e informação política uma plataforma que inibe o diálogo entre aqueles que pensam diferentes. Não é por acaso que o fenômeno das fake news estoura totalmente nas redes sociais. Porque o que é fake news? Fake news basicamente é aquela informação pseudo-informativa, pseudo-jornalística, mentirosa, ou pelo menos não contrastada, não confirmada, que cumpre basicamente duas características. Primeiro, que reforça a minha opinião prévia no mundo, então essa ideia que eu falei de vocês, o viés cognitivo. Eu me sinto feliz quando eu recebo uma informação, por muito que seja alarmantemente mentirosa, porque reforma a minha visão do mundo, e isso é bacana, né? Eu penso justamente como é, então que bom que eu estou certo, naquela dinâmica muito moral da que eu tenho a verdade na minha mão. E, por outra parte, fake news, ela cumpre uma outra característica nessa dinâmica da guerra, do conflito e do confronto entre os inimigos, que é justamente a dinâmica de uma informação que seja uma informação que queira aniquilar o inimigo. Então, aquela informação claramente antipetista, aquela informação claramente mentirosa. Por exemplo, não sei se você lembra, mas durante o impeachment teve muita informação contra Dilma, por exemplo, claramente mentirosa, mas cujo objetivo basicamente era desconstruir totalmente, destruir a figura da Dilma, por exemplo. Né? Então é aquela informação que reforça meu viés cognitivo e ainda uma informação que aniquila meu inimigo. Né? Não é por acaso que isso está importante na dinâmica do Facebook. Né? Então, acho que essas questões, essa ideia dessa polarização moral, dessa polarização política, elas escondem esses perigos e escondem outras questões que eu queria colocar aqui. Por exemplo, tem um artigo aqui da Márcia Tiburi que ela fala da ideologia de gênero. Infelizmente, todo mundo aqui já está um pouco por dentro desse debate da ideologia de gênero, né? Então, esse é um exemplo muito claro sobre como que está operando essa questão das guerras culturais. Você tem, por um lado, o artigo da Márcia e outro artigo, veja bem, são dois, o artigo seguinte que é o da Verônica, os dois. A Márcia fala sobre ideologia de gênero e a Verônica sobre antifeminismo. Os dois dão um exemplo muito claro de como acontece essa polarização cultural. Você tem, por um lado, tanto na esfera internacional, mas no Brasil especificamente, uma penetração muito grande das ditas pautas identitárias. Eu acho que o exemplo máximo é o movimento feminista e o movimento LGBT. Não sei se vocês lembram, mas na parada LGBT do ano passado, a gente basicamente, aqui em São Paulo, teve quase 3 milhões de pessoas, né? Uma coisa quantitativamente brutal isso, né? Então, o que acontece? Vocês têm uma penetração muito grande, tanto na esfera pública, política, como cultural, dos movimentos identitários, fundamentalmente feministas e LGBT. Isso que para nós é uma vitória contínua, que para nós do campo progressista é uma luta contínua e um orgulho a gente ter esse tipo de pautas colocadas na agenda. Para muita gente é uma ameaça direta ao seu estilo de vida. Então tem muita gente desse perfil conservador, de direita tradicional, que sente-se profundamente ameaçada por esse tipo de penetração dessas pautas progressistas. Eu sempre insisto muito em frisar isso, porque quando a gente pensa nesse tipo de perfil, no perfil conservador, esse tipo de sujeito, ele de fato se vê ameaçado, vê a sua vida ameaçada, ele não consegue lidar cognitiva, afetiva, emocionalmente com esses movimentos progressistas, né? Ele enxerga nós, eu falo nós, feministas, pessoas que representam o movimento negro, o movimento LGBT, inimigos à sua forma de vida. Então, o que acontece? Que você tem toda uma retórica que começa a operar,
de reação a esse tipo de movimentos. Então, como se fala aqui como aqui fala a Verônica, por exemplo, o antifeminismo, que é muito importante, que vocês, o antifeminismo e o discurso anti-LGBT, a homofobia, são, por exemplo, duas narrativas fortíssimas que basicamente estão estruturando o discurso dessa direita, extrema-direita que vocês estão vendo hoje em dia, né? O Bolsonaro tem esse discurso o tempo todo, né? Um discurso misógino muito forte e antifeminista e um discurso homofóbico o tempo todo, né? Então, você tem uma reação brutal a esse tipo de movimentos e apresenta um discurso homofóbico, antifeminista, ou aquele discurso do racismo reverso, né? Aquele discurso de que as cotas ou as políticas públicas que estariam provocando, que estariam favorecendo a mobilidade, né, dos negros, estariam provocando o racismo reverso, né? Então, tem uma releitura desses movimentos num tom realmente muito agressivo, né? Nesse sentido, ideologia de gênero, simplesmente isso, uma contranarrativa, as nossas narrativas de que o gênero é um fator estruturante da sociedade, do patriarcado, que nós temos que estudar gênero para entender as relações sociais, e a contranarrativa é a ideologia de gênero, porque nós feministas estaríamos sendo agressivas, histéricas, loucas, gostaríamos de ter privilégios, não direitos, né? Então, vejamos essa reação, como que ela é perigosa, mas como que ela é interessante da gente entender também. A gente pensa assim, bom, mas como é possível que uma mulher, por exemplo, se defina como antifeminista? Como é possível que uma pessoa LGBT defina-se, por exemplo, como contra o movimento LGBT? E é interessante entender como funciona esse aparato dessa polarização cultural para entender justamente como a gente combate isso, né? Então, tem uma coisa aqui muito importante, né? Que eu queria também frisar. Por muito que nós sejamos mulheres, negros, população LGBT, nós pertençamos, a setores subalternos, a setores marginalizados, vulneráveis, isso não significa que todos nós nos entendamos e nos compreendamos como setores subalternos. Isso é muito importante. Então, não é porque eu seja mulher que eu consigo me entender como um setor, como um grupo subalterno na sociedade que precisa de uma luta específica. Não é porque eu seja gay ou lésbica que eu me entendo como um setor subalterno, vulnerado, marginalizado, que precisa de uma luta específica. Isso é muito importante. Então, acho que essa ideia que o campo progressista tem de que definitivamente o negro tem que ser de esquerda, isso não faz nenhum sentido, né? Porque nós temos outros registros, outros imaginários e outras narrativas que estão na sociedade que estão em disputa, né? Isso é muito importante, né? Então, acho que tem essa dificuldade primeiro, se entender como subalterno e como enfim, necessitando, precisando de uma luta específica. E depois tem outra ideia, a gente veja bem que interessante isso. Eu entrevistei várias pessoas para a minha pesquisa agora sobre a extrema-direita, que se denominavam assim, gays de direita, negros de direita e mulheres de direita. E elas falavam o seguinte, as mulheres falavam, professor, é verdade que o Brasil é um país machista, tudo bem. Os negros falavam, é verdade que o Brasil é um país racista. Os gays de direita falavam, é verdade que o Brasil é um país homofóbico. Mas nenhum desse tipo de problema vai se resolver com esse tipo de lutas que vocês fazem, né? Vocês feministas, movimento negro. O que a gente tem que fazer é trabalhar, se esforçar, lutar na vida, e aí a gente vai conseguir ganhar o mesmo que o homem, vai conseguir acabar com o racismo, etc. Então, veja bem que curioso isso. O discurso meritocrático, o discurso do esforço, do trabalho e do individualismo como a forma de atravessar, de superar esse tipo de mazelas sociais, né? Então, não é pela luta coletiva que a gente vai resolver a questão do racismo estrutural. É pelo trabalho individual e pelo meu próprio esforço que eu vou conseguir superar isso. Não é pela luta coletiva das mulheres que a gente vai superar o patriarcado. É pela minha luta individual, pelo meu esforço e pelo meu trabalho. Então, vejam que perigoso isso. Basicamente, o discurso do coletivo, da luta coletiva, contra o discurso do individualismo, da meritocracia, o discurso do empreendedorismo, de que eu consigo pelos meus próprios pés e eu consigo pelo meu próprio trabalho, né? Então, tem um certo rancor dessas pessoas, porque elas pensam nesses movimentos como basicamente aqueles que estão furando a fila da meritocracia. Pô, eu estou trabalhando tanto e de repente vem... Vou citar especificamente, literalmente, o que já foi dito nas entrevistas. Eu trabalho tanto e, de repente, vem um negro e tira a minha vaga na universidade. E aí, como que fica isso? Eu estou sendo prejudicado, racismo reverso. Eu trabalho tanto na vida, me esforço, suo a camisa, discurso meritocrático o tempo todo, e vê uma outra pessoa que se diz que, coitadinho dele, um mimimi, um vitimismo, porque ele é negro, porque ele é trans, porque ele é mulher, e aí, ele tem que ter privilégios.
Entendem isso? Como essa inversão das narrativas. E isso é muito interessante porque me leva a uma pergunta que eu sempre me faço. Então, vejam bem, essa dinâmica da polarização cultural e de uma forma tão moralista, como a gente poderia organizar as nossas lutas identitárias, que de fato são urgentes, porque as mulheres continuam morrendo, os trans continuam morrendo, os negros continuam morrendo. Mas como a gente, lanço para o debate, né? Como a gente poderia organizar as pautas identitárias sem que elas provocassem uma reação tão violenta e tão extrema, porque, de fato, a reação anti-identitária é um dos elementos que mais alimenta e mais fortalece o discurso da extrema-direita, e não só aqui no Brasil. Tem um termo que é a all-right, alternative right, a direita alternativa, que é o termo como nós denominamos essa nova direita, nova extrema-direita no mundo. Então, é o Trump, por exemplo, e são os grupos dessa extrema-direita também na Europa. E isso é interessante, porque a grande maioria deles são claramente antifeministas, claramente anti-movimentos LGBT, então eles se alimentam continuamente, se retroalimentam justamente das nossas vitórias e nosso discurso. Então, é uma provocação que eu queria lançar aqui para vocês. Como a gente consegue trazer para as nossas lutas esse tipo de população que está claramente vulnerável? Como eu consigo trazer para a minha luta feminista a mulher que foi estuprada, que sofre violência sexual, mas que diz que é antifeminista, por exemplo, né? E a mulher que acredita de fato na ideologia de gênero, ou a família que acredita que nós professores estamos definitivamente doutrinando os meninos na escola para que, como já escutei muitas entrevistas, para que eles virem homossexuais, né? Porque basicamente é isso que ela faz, né? Essa questão ridícula do kit gay que o Bolsonaro adora de ir falando por aí é uma coisa impressionante, a penetração ideológica que isso tem. E eu sempre faço um pouco a meia culpa na esquerda, porque eu acho que a gente menospreza muito como esse tipo de narrativas estão operando nos setores conservadores. Então, a gente basicamente dá risada, faz uma análise caricatural de tudo isso, mas a penetração, que isso tem uma coisa realmente muito potente, né? E, claro, contra tudo isso, o que esses setores conservadores, extrema-direita, propõem? Basicamente, a reação deles é uma visão militarizada da vida pública, né? Então, muito se fala de que o Bolsonaro, por exemplo, estaria apoiando a volta dos militares, os simpatizantes dele estariam apoiando a volta do golpe militar, nessa ideia muito da a questão de, enfim, apoio a uma possível ditadura, etc. Isso, de fato, é verdade, tem gente que apoia isso, mas tem uma questão, acho que mais complexa e mais complicada ainda, que é o apoio a militarização da vida política e pública, né? O que estou falando com isso? É esse apoio a práticas que tem muito a ver com a ideia da autoridade, da hierarquia, da disciplina, da ordem. Esses conceitos que teriam que permear, segundo essas pessoas, a vida pública. Então, esse tipo de lutas identitárias estariam provocando uma bagunça, um caos, um desordem social, e nós teríamos que impor uma disciplina, uma autoridade e uma hierarquia, tanto nas escolas, esse modelo militarizado de escolas de Bolsonaro, por exemplo, está bombando nos setores mais conservadores, como na vida pública e política, manter de fato uma certa censura e uma certa disciplina para manter sob controle tudo isso. Então, veja que complicado isso. Você tem alguma retomada da filosofia militar para a esfera pública e para a esfera política. De alguma forma, você tem uma militarização da linguagem, também esses conceitos de hierarquia, disciplina, controle, muito agravado também porque a gente não teve uma revisão do tempo da ditadura militar, nem uma reconstrução da memória. Então, como a gente, infelizmente, não tem uma contranarrativa poderosa do campo progressista, do que foi efetivamente a ditadura, uma reconstrução da memória, infelizmente o que a gente tem é um resgate dos símbolos da ditadura e do militarismo pelo outro lado, pelo lado da extrema-direita, como resposta, como solução a todo esse tipo de conflitos sociais e a essas guerras morais e culturais, né? E por último, para terminar aqui com essa intervenção, tem um outro tema, que é o tema descrito pelo Frederico de Almeida. Ele fala do Poder Judiciário. O que está acontecendo, gente? Ah, é? Só elas? Sim? Ah, deve ser, né? Mulheres indígenas? É.
Não sabia, legal. Tá vendo? Isso aí que faz com que as pessoas fiquem malucas totalmente. Mulheres indígenas na rua. Isso aí faz com que as pessoas sentem... É muito interessante isso, gente, porque vejam bem, tem vezes que o nosso campo talvez mais progressista e que teve acesso a uma educação mais crítica, mais politizada, não entende como tem pessoas que se sentem ameaçadas. Mas é isso assim, tem pessoas que sentem-se de fato ameaçadas na sua própria vida, né? Tem um texto do Adorno que é muito interessante, que é sobre a burrice em termos filosóficos, né? E ele diz: as pessoas burras são aquelas pessoas que não tiveram essa capacidade, essa possibilidade de ter acesso a uma educação política, crítica, democrática. E ele diz assim, é muito poético: tem uma ferida na alma. São pessoas que não conseguem entender o mundo e que se sentem perdidas, deslocadas, sentem que esse mundo acelerado, complexo, não é seu lugar. Então, isso é uma coisa muito forte, né? Porque diz também respeito a que tipo de educação a gente está dando, está entregando. Uma educação que é aquela educação dos operadores, né? Aquela educação dos consumidores, dos trabalhadores, e uma educação que, no fundo, apoia o fascismo, né? Uma educação que é totalmente acrítica, despolitizada e antidemocrática, né? Mas, enfim, eu queria só acabar aqui, então, contando um pouco para você sobre esse capítulo do Frederico, porque ele fala também muito de como essa moralização do debate público chega ao Poder Judiciário. Então, ele diz uma coisa que eu concordo 100%, acho que vocês também vão concordar, essa ideia de que a luta contra a corrupção, na sua versão lavajatista, ela se transformou numa cruzada, basicamente numa luta pseudo-religiosa, nessa dicotomia do bem. Então, o bem seria a Força Tarefa Lava Jato, o Sérgio Moro, o Dallagnol, né? O Dallagnol, que vocês sabem, inclusive, que vai até ter pregação na igreja, né? Porque ele, enfim, sem comentários, né? Totalmente messiânico, né? Então, esses sujeitos que são os grandes heróis da luta pelo bem, os grandes messias, salvadores, né? Do judiciário. E, por outro lado, o mal. E o mal seria nos políticos corruptos, né? Então, você tem uma... Tudo bem? Você tem essa moralização do poder do judiciário e essa figura muito perigosa do juiz, não como aquele que faz justiça, sino como aquele grande herói, o grande messias que vai salvar o Brasil, né? Nessas pesquisas que eu fiz nas manifestações pro impeachment, quando eu falava sobre o Sérgio Moro, por exemplo, sobre o Dallagnol e a Força Tarefa, era muito interessante, gente, porque ninguém falava em que nós temos que fazer justiça. Todo mundo falava: nós temos que limpar o Brasil. O Moro tem uma tarefa. O Moro tem uma missão. Ele é um herói, né? E veja bem essa linguagem. O Moro tem uma missão, uma tarefa, ele é um herói, né? Então, uma linguagem absolutamente pseudo-religiosa, né? Então, veja bem, a justiça, ela se transforma num campo moralista, religioso, e a luta contra a corrupção, ela se transforma também justamente nesse instrumento para essa moralização da justiça. O campo da justiça no Brasil, que é altamente militante, você tem juízes militantes e nessa dinâmica da antipolítica, da criminalização da política. Então, você tem juiz que parece muito mais popstar do que juiz, né? O tempo todo aparecendo na imprensa, dando declarações. Então, a justiça, cuja máxima qualidade devia ser a cautela, a objetividade e imparcialidade, ela basicamente se transforma num órgão criminalizador da política, um órgão político militante e que acaba, veja bem que perigo isso. A Lava Jato, com essa sua dinâmica moralista, né? Com essa sua dinâmica de espetacularização da justiça, né? Então, todo dia na imprensa, todo dia juiz dando discurso, todo dia todo mundo assistindo na TV os julgamentos, né? Que essa é uma coisa assustadora, né? Julgamento televisionado é o mais parecido ao linchamento em praça pública que a gente tem, né? Então, esse tipo de show, né? De show midiático do judiciário, o que basicamente tem uma consequência básica que é muito grave, que eu estou vendo o tempo todo na pesquisa, que é um reforço, um aumento do discurso antipolítico na população, que é gravíssimo. E veja-me, não um discurso antipolítico por questões programáticas, ideológicas, é um discurso antipolítico porque passa-se a mensagem na população de que política é uma coisa suja, vergonhosa, corrupta, fisiológica, que não vale a pena, que é uma coisa criminal, que é uma coisa que nós temos que acabar com a política. Então, essa dinâmica lavajatista do espetáculo moralista do bem contra o mal, reforça posturas antipolíticas, demagógicas e de extrema-direita, como, por exemplo, Bolsonaro, cujo motivo, basicamente, leitmotiv é a politização da antipolítica, né? Um sujeito que nada tem de novo na política, mas que se apresenta como, enfim, como uma novidade, porque ele seria ético e porque ele seria honesto, né?
Então, acho que acabou por aqui, gente, lançando um pouco esses debates, né? Como essas polarizações, elas são perigosas, né, para o momento que a gente está vivendo. Como, no fundo, elas jogam muito essa dinâmica do inimigo. Como essa moralização do debate público complicada, porque ela impede fazer debates no campo das políticas públicas, por exemplo, né? Não estamos tão presos nessa dinâmica do discurso religioso, moral, que a gente não consegue discutir políticas públicas num nível muito básico, não é? Não uma coisa complexa, num nível muito básico, né? Então, fica aí essa pergunta, né? Como a gente sai, primeiro, dessa polarização moralista, pseudo-religiosa, fundamentalista, e eleva o debate público a um debate muito mais em termos científicos, de políticas públicas. Porque, veja bem, essa direita, ela tem um viés muito anticientificista também, anti-intelectualista, né? Qualquer coisa que tenha semelhança com um discurso acadêmico, universitário, científico, rapidamente é colocado o rótulo de esquerdista, comunista. Então, não vale como interlocução. Como a gente recupera essa interlocução? Como a gente constrói pontes de diálogo? Porque o que é verdade é que pontes de diálogo têm que ser construídos. Nessa dinâmica de cidadão de bem inimigo, cidadão de bem bandido, é absolutamente antidemocrática. Está acabando com um pouco de tecido democrático que nós ainda temos em pé nesse país. Então, fica aí a minha pergunta. O que a gente faz para desconstruir uma polarização que basicamente está atacando com o pouco de diálogo que nós já tínhamos construído, né? Isso, obrigada. Bom, creio que abrimos para perguntas, intervenções. 1, 2, 3. Fazemos blocos de 3? Pode ser? Ou tu queres, ou mais? 3? Tá. Então, vamos passar aqui. Bom, boa noite. Meu nome é Rafael Negrão. Professora, eu queria fazer uma pergunta mais para todos nós. Nós somos aqui, na maioria, com toda certeza, formados, né? Temos aqui nossas áreas de atuação. Tenho certeza que tem vários professores aqui. O que eu vejo é o seguinte: a esquerda se afastou realmente do que mais precisa. Esse tipo de polarização também é culpa dos movimentos, dos mais intelectuais. E aí, como que nós fazemos, né? Foi a pergunta que você mesmo fez para nos aproximarmos. Será que, olhando toda essa polarização e entendendo que há uma necessidade desses manterem esse anticientificismo, que não permite essa discussão chegar no cerne, que é o acúmulo de capital, ataques a Paulo Freire, ataques a Marx, todos os ataques que nós temos é para tirar essa visão destes, e esses aceitam porque acreditam que o seu trabalho faça a diferença. Nós perdemos a condição de chegar do mais pobre, que é a maioria. Hoje, se nós aqui ganharmos mais de R$ 2.200, 3 pessoas, nós ganhamos mais do que 60% da população. E são essas pessoas que estão fazendo o voto, que estão apátridas, né, a parte dessa discussão política, estão aceitando essa polarização. Então, minha questão é a seguinte: será que discutir o acúmulo, indiferente de bandeira, já que nós somos tantas bandeiras, né, que nós não aceitamos uma cor só, com todos, permitir que todos falem, que todos discutam igualmente, e dar a consciência, ao invés de dar este como cartilha disto ou daquilo, será que nós não deveríamos tomar discursos pelo discurso e não pela bandeira que essa pessoa carrega? Eu acho que temos que chegar nos mais pobres. Acho que essa é a questão que é necessária hoje. Obrigado. Boa noite. É muito bom estarmos aqui hoje falando sobre Smelling. Estamos aqui falando sobre as polarizações políticas existentes. Daí eu lembrei-me dos anos 70, que os Estados Unidos financiou os golpes militares aqui na América Latina. E, assim,
fiquei pensando, até que ponto os Estados Unidos, via Trump, ele está financiando esta política que existe, esta polarização que existe. Tá? Porque, por exemplo, assim, lá ele está sofrendo ataques também no sentido moral dele ter pago prostitutas e tal, né? Então, na verdade, talvez no momento em que ele seja impeachmentado lá, talvez a esquerda no mundo volte a reacender, já que também em vários países, na Alemanha, há ataques de direita de facções nazistas aos sírios, né? E, enfim, talvez esta força da direita esteja sendo reativada via esta ascensão de Trump, ascensão da direita nos países mais capitalistas do mundo. Então, gostaria de uma reflexão sobre isso também. Obrigada. Boa noite, professora. Meu nome é André. Eu sou militante da Secretaria LGBT do PT e do Setorial de Moradia também. Muito do que a senhora falou em relação ao que a população pobre ou periférica fala, a Fundação Perseu Abramo fez um estudo faz uns 2 anos que corrobora muito do que a senhora está falando. Curiosamente, essas pessoas que moram mais afastadas, que não têm acesso às mesmas informações que, teoricamente, a gente aqui nessa sala tem, elas enxergam, por exemplo, dizia o estudo, que elas se inspiravam em pessoas como Lula, como João Dória, como Silvio Santos, porque são pessoas que venceram pelo seu próprio mérito. Então, corroboro o que a senhora diz no sentido do discurso meritocrático está sendo muito enraizado nas pessoas. Muitas vezes eu conversei com pessoas que acham bacana, que, como a senhora mesmo falou, no sentido de que realmente entende que no Brasil existe racismo. Entretanto, essas mesmas pessoas, por exemplo, nesse caso específico, eram negras e entendiam como as cotas, a política de cotas, uma política ruim, porque elas entendiam que o mérito delas era mais válido do que o Estado oferecer esse tipo de ação. Entretanto, esperava a ação do Estado no sentido de tirá-las daquele mesmo tipo de situação. É um pouco contraditório. A senhora fala uma coisa que eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande, que é nesse diálogo, por exemplo, com outros campos. Não só o Facebook, mas no meio geral, a gente acaba dialogando com a nossa própria bolha. Eu, particularmente, André, eu não consigo sair da minha bolha, muitas vezes, e conversar com outros movimentos sociais, ou com outros partidos, ou com outras instâncias, no sentido de trocar realmente informações, não pelo simples fato de imposição de ideias. Afinal, eu preciso ouvir o que o outro está dizendo. Eu não quero simplesmente falar. E, por fim, outra coisa muito importante que a senhora fala é que a gente vive, de fato, uma polarização, mas não só PT e PSDB. Ainda aqui do lado da direita, por exemplo, tudo é PT, né? PCdoB, PSB, PDT, PSOL, tudo é PT. Muito que desses, de fato, sejam dissidências do PT, mas outros não são. Tudo é PT. Mas a gente encontra essa polarização de preto e branco, de homem e mulher, de ruim e de bom. Eu acho isso muito complicado nos dias de hoje. E eu, particularmente, estou aqui no sentido mais de encontrar um diálogo de como romper essa bolha que a gente se encontra. Oi, boa noite. Eu sou a Sofia, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é, eu queria entender como que essas pautas identitárias elas são vistas, porque na verdade elas são pautas liberais, né? Então como que elas são colocadas como uma pauta necessariamente marxista, assim, como uma pauta comunista, né? Pelos movimentos conservadores? Se isso tem a ver com a ideia de enfrentar essas desigualdades a partir do Estado, enfim, como que isso aparece? E sobre a primeira pergunta também, eu fiquei pensando que talvez isso tenha muito a ver com a branquitude, como que a esquerda branca, na verdade, ela afasta as pessoas do movimento e ela faz com que os movimentos políticos se tornem cada vez mais elitistas. Queria entender um pouco da sua opinião em relação a isso. A gente tem mais 3 perguntas da internet. Você prefere que a gente faça tudo agora? Muita coisa já, né? Tá bom.
Rafael, veja bem, isso é uma coisa interessante porque algumas das minhas pesquisas eu fiz em algumas periferias de São Paulo. Estou fazendo agora outra que vai ser muito interessante em algumas periferias paulistas. As pessoas, entrevistar pessoas de classes D, E e C que votaram no Lula e que agora votam no Bolsonaro, por exemplo, né, para ver como que foi essa mudança de... A próxima conto para vocês os resultados. Mas veja uma coisa que eu já estou percebendo pelas primeiras entrevistas. Primeiro, como que esses grupos sociais se informam, que tipo de informação chega a eles. E o que quase todo mundo me diz é o seguinte: a grande fonte de informação é o da Atena, por exemplo. Então, a informação basicamente... Mas é isso que a gente tem nas TVs brasileiras, né? Não, enfim, não é os programas que a gente vê às 12 horas da noite sobre cultura, né? É o que a gente tem, o da Atena e os pastores, né? É basicamente isso, né? Então, a fonte de informação na maioria dos lares brasileiros na periferia são os programas policiais, tipo da Atena, que é muito visto e muito seguido, e os programas evangélicos dos pastores também, né? Então, eu acho que isso, para mim, é a primeira fonte, talvez, de complexidade, né? Como que a gente faz uma contranarrativa para lutar contra esse tipo de fontes de informação que são hegemônicas totalmente nesse tipo de setores, né? Porque o tipo de informação que chega é basicamente isso, né? Então, tem um bloqueio informativo muito grande, né? E quando chega, por exemplo, o Jornal Nacional, que é muito visto, a Globo, que é muito vista, né? Mas tem uma coisa interessante nisso, né? Porque como a desconfiança nos grandes veículos de informação é tão grande, as informações que passam e que poderiam, às vezes, de fato, servir para desconstruir um campo mais à direita, vou te colocar um exemplo: as denúncias contra Bolsonaro, que ele estaria se enriquecendo ilicitamente, a família dele. Como a grande imprensa causa uma desconfiança tão grande, esse tipo de informação é basicamente uma informação que não é válida, porque a grande imprensa não se trata realmente como um grande interlocutor. Então, a gente vive um bloqueio informativo que realmente é muito complicado. É como se tivéssemos um muro informativo entre o tipo de informação que nós consumimos e o tipo de informação que muitos setores consomem. Então, como que a gente faz tipo um diálogo, né, para provocar outras narrativas, né? Uma coisa que... Fazendo essas pesquisas, uma coisa que muitas pessoas me falavam era o seguinte: professora, a gente vai votar no Bolsonaro porque ele fala a língua da gente. Olha que frase essa, que boa, né? Porque ele fala a língua da gente. Porque a gente entende o que ele fala. Eu acho que isso, eu sempre tomo isso como uma crítica para a esquerda, assim, como um soco no estômago totalmente, né? Que é o mesmo que eles falam do Lula, né? A gente gosta do Lula porque ele fala uma língua que a gente entende, porque ele pertence ao povo, porque ele é um de nós, né? E justamente o contrário do que a gente está fazendo, né? Eu falo a gente porque eu pertenço a um setor muito elitista, que é a Universidade Federal, por exemplo, né? Então, uma grande crítica que eu tenho aos nossos grupos, aos nossos setores, é justamente isso. Nós estamos muito elitizados, com uma linguagem muito intelectualizada. A universidade está enclausurada nos seus muros, por exemplo. Você tem muita pouca penetração da universidade em outros setores, né? A gente vive intramuros, basicamente, né? Veja bem quem está aqui representado, né? Então, basicamente, a gente tem sempre o mesmo tipo de interlocução e o mesmo tipo de diálogo. Eu sempre digo, a gente teria que, enfim, porque a gente sempre está dialogando nos mesmos setores geográficos também. Nós sempre estamos no centro da cidade. Não tem periferização do nosso debate, por exemplo, né? Eu morro de vontade porque alguém me convida alguma vez a falar sobre isso a 2 horas de aqui, por exemplo, em São Miguel Paulista, onde eu fiz uma parte da minha pesquisa. Eu falava muito com os alunos, aliás, todo mundo votante de Bolsonaro, nas escolas periféricas, por exemplo, que eu entrevistei. Por quê? Porque não chega a eles outro tipo de discurso, aí que está, né? Hegemonicamente, esse tipo de discurso que chega. Então, eu encontrei assim, coisas tão brutais, como alunos negros do São Miguel, das escolas que eu entrevistei, por exemplo, falando que eles vão votar no Bolsonaro, porque bandido bom é bandido morto, porque na bala que se resolve tudo. Jovens negros que vão ser mortos pela política dele, por exemplo. Que tipo de proposta a gente do campo progressista está levando para esses jovens? No campo da segurança pública, por exemplo, que tipo de proposta comunicável, compreensível e, de fato, concreta a gente está levando para esse jovem que está morrendo na periferia, por exemplo, né? Claro que a gente sabe que o Bolsonaro leva uma proposta que é mentirosa, que é criminosa, que é terrível, mas ele está comunicando alguma coisa, né? E a gente, será que estamos comunicando, né? Tem um conceito na sociologia que eu gosto muito, ou na ciência política, que é o conceito do contrapúblico, que é aquele público
que vota, que tem um certo perfil eleitoral e político, porque ele sente que ninguém está falando com ele. Então, público é aquelas pessoas que sentem que alguém fala. Então, eu estou falando com vocês são o público. O contrapúblico são aqueles grupos sociais que se sentem abandonados, marginalizados, se sentem sozinhos, se sentem abandonados pelo poder público. Esse conceito é muito importante, porque agora mesmo nós temos milhões de pessoas no mundo e no Brasil que se sentem abandonados pelo poder público, pela política, que sentem que ninguém está falando com eles ou para eles, e que votam justamente movidos por isso, porque eles querem ser escutados, querem ser incluídos, mas sentem-se totalmente marginalizados. Esse conceito é muito importante. Quando eu faço essas entrevistas, muita gente me diz isso, professor, é que a gente está jogada, a gente está abandonada pelo poder público, né? Então, acho que essa recuperação desse contrapúblico é muito importante, né? E depois eu fico pensando muito, e já um pouco pegando o seu gancho, Sofia, como que essas pautas identitárias, que algumas nascem como liberais, mas não todas têm essa narrativa liberal, elas são vistas de fato, por que elas são vistas como inimigo? Porque elas desestruturam a visão de mundo clássica e tradicional que essas pessoas têm, que é aquela visão ordeira, na qual as velhas hierarquias sociais ainda valiam. Então, as velhas hierarquias sociais, homem, mulher, branco, negro, heterossexual, homossexual. As velhas hierarquias que historicamente definiram o mundo, as hierarquias sociais, são muito importantes para essas pessoas porque dão uma ordem, dão uma pauta, dão um norte de existência. Quando você vê que essas hierarquias estão sendo chacoalhadas, movimentadas o tempo todo, tem pessoas que literalmente ficam sem chão existencial, perdidas existencialmente. Essa é uma coisa que para nós é complicado de entender, porque nós estamos muito acostumados a lidar com esse desafio das hierarquias. Mas são pessoas para as quais as hierarquias sociais definem o mundo, né? E sem isso ficam perdidas, né? Aí que está um pouco, né? Então, como partidos liberais também tem, na verdade, pautas na economia liberais, mas conservadores na moral, sim, né? Sim. Por exemplo, sei lá, o Partido Novo contra o aborto. Então, você tem tipo o livre mercado e, ao mesmo tempo... Essa é uma coisa que a gente vê questões. muito na atualidade, que é o que a gente denomina uma conjugação entre neoliberalismo e neoconservadorismo. Ou seja, são grupos que, se eles fossem de fato liberais, eles não seriam conservadores nos costumes, né? Porque o liberalismo clássico é aquela ideia de que o indivíduo é livre para tomar as suas decisões. Mas é uma conjugação muito atual entre esse neoliberalismo em pautas econômicas que se alia com o neoconservadorismo nos costumes, né? Então, você tem uma aliança, por exemplo, muito forte entre grupos neofundamentalistas, como essas bancadas evangélicas, que também defendem pautas que são neoliberais, né? Então, e essa aliança é muito perigosa, porque você tem uma hegemonia no campo econômico dos costumes que fecha totalmente com esses grupos, né? Então, aí um pouco a pergunta, né? Como que a gente conseguir lutar contra isso sem que a gente seja vista como grande inimigo ou grande ameaça, né? E aí eu penso algumas vezes, veja bem, talvez na nossa visão das lutas identitárias esteja faltando aquele nexo e aquele denominador comum onde a gente possa de fato incluir todo mundo. Então eu penso, eu acho que o que está faltando, eu sempre penso um pouco, o que está faltando muito é a nossa visão de que todos nós somos subalternos, somos 99% contra 1%. Então, que tudo bem, eu que sou mulher sofro violências específicas, você que é negro também, mas no fundo, todos nós somos precarizados por um sistema neoliberal que é predatório, que é selvagem, que é animal, né? Então, acho que falta um pouco, na minha percepção, estou muito pessoal, né? Mas acho que falta muito essa recuperação da ideia, por exemplo, da classe, de recuperar o debate sobre a classe, de recuperar o debate que a esquerda fazia tanto e agora quase que se furta a fazer do neoliberalismo, de se é possível uma democracia compatível com o capitalismo, por exemplo. Então, parece que os setores mais moderados da esquerda têm medo a enfrentar algumas questões que são, para mim, fundamentais sobre a estrutura neoliberal, por exemplo, né? É compatível um capitalismo periférico no Brasil com a democracia? Eu acho que não é compatível. Mas a gente deveria estar discutindo isso, né? A gente deveria estar discutindo que não são simplesmente essas pautas especificamente sobre mulheres, sobre negros, que é a pauta da degradação democrática, da vulnerabilidade absoluta, de que todos nós estamos nessa órbita da marginalidade, da precarização, da precariedade cada vez maior. Mas a gente não está sabendo fazer esse tipo de discurso. Então, acontece que muitas pessoas sentem-se nesse contrapúblico excluídas e marginalizadas pelo nosso próprio discurso, né? E aí tem um pouco respondendo ao que o Ismeri falou também,
eu não sei se Estados Unidos financia, não financia, como financia, não sei te falar, mas o que parece que é verdade, você falou de uma reação conservadora que está tendo, isso a gente já está medindo há tempo. E vejam bem, o último artigo do livro, da revista do Pierre Rosanvallon, que é um teórico, um cientista político muito bom, e ele coloca muito um ponto que é muito interessante sobre a crise da democracia, que é o seguinte: nós tivemos, de fato, ondas conservadoras historicamente no mundo, isso a gente sabe, né? Reações conservadoras. Talvez o particular específico dessa onda conservadora é, primeiro, que uma onda planetária, porque tudo agora acontece a nível planetário. Então, você tem uma onda neoliberal capitalista que também é planetária e uma reação nesse mesmo nível. Então, você já não pode contar com essa ótica regionalista. E segundo, também, que nós estamos no meio de uma profunda crise da democracia representativa. O Rosanvallon fala, o problema é que nós estamos até agora acostumados numa democracia que ele diz eleitoral, então numa democracia que basicamente era aquela democracia de mínimos, que ele chama, você vai e vota a cada 4 anos e pronto, e isso funcionava mais ou menos, agora não funciona mais. E ele tem um conceito que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: se nós quisermos de fato sair dessa crise, ou começar a sair dessa crise, nós temos que mudar de uma democracia puramente eleitoral a uma democracia de apropriação. Ele diz, a gente se apropriar da democracia. Então, não democracia como um sistema meramente representativo, e sim democracia como uma forma de sociabilidade, a democracia como uma forma de construir as relações sociais. Eu acho que isso é interessante, porque senão você vai estar tendo reações antidemocráticas e conservadoras sempre, a gente não sabe sair disso, né? Então, acho que a saída, me parece que é isso, a reconstrução dessa visão democrática, não como sistema de governo, e sim como sistema de sociabilidade. E isso passa por desconstruir essa coisa do inimigo, do bandido, e tender pontos de diálogo. E aí, o famoso sair da bolha, né? A maldita da bolha, né? E, gente, como sair da bolha? Eu continuo pensando que sair da bolha num país como o Brasil, numa cidade como São Paulo, significa, primeiro, essa ideia de a gente sair daqui, sair dos centros. E a gente literalmente se deslocar fisicamente. Me parece que é importante primeiro isso. Segundo, e já sei que isso é muito típico de ser dito, mas a gente tem que lutar pela informação. Então, a famosa democratização da informação é importantíssimo também. Porque se nós estamos falando que a maioria dos lares brasileiros só chega aquela informação oligopólica, enfim, dessa grande mídia totalmente conservadora de direita, e nós não temos grandes canais de comunicação, aí nós já temos, enfim, o primeiro obstáculo, né? O primeiro muro comunicativo, né? Então, eu acho que, eu sempre digo, são vários deslocamentos que a gente tem que fazer. Deslocamentos físicos, para começar, deslocamentos informativos também, então essa ideia dessa pauta informativa, e deslocamentos de linguagem, porque não dá para falar... Veja bem, te coloco um exemplo. Eu fui convidada um dia a um debate sobre segurança pública, era no Capão. E aí estava comigo uma pessoa da esquerda, do campo progressista, e ela falou assim, era com jovens, mas não tinha só jovens, eram também, enfim, pessoas do bairro, né? E a pessoa falou assim, a solução para a segurança pública é o abolicionismo penal. Pensa, gente, não é possível, né? A solução para a segurança pública é o abolicionismo penal. Quem sabe nessa vida o que significa abolicionismo penal, né? É um exemplo que estou dando. É bobo, mas é muito sintomático, né? Então, tudo bem, né? Eu sou abolicionista também, né? Mas você não pode comunicar dessa forma. É patético isso, né? Você tem que falar uma linguagem que as pessoas entendam. Porque a senhora que estava lá tem medo porque sua filha pode ser estuprada à noite. Tem medo porque seu filho talvez seja morto pela polícia, né? Então, você não pode falar isso. O abolicionismo penal é a solução. Tem que falar uma linguagem compreensível. Tem que escutar as pessoas também, gente. Acho que falta tanto de escuta, sabe? A escuta é algo tão importante. As pessoas sentem-se que não são escutadas. Uma coisa que as pessoas falam sobre o Bolsonaro, olha que coisa tão interessante. Elas falam assim, muita gente, a gente gosta do Bolsonaro porque ele é um cara próximo, que gosta da gente, quando vai para as cidades, escuta. As pessoas falam do Bolsonaro e isso acredita? Que ele vai para as flores e escuta. Não sou evangélica, Sim. Que se sente acolhida
que se sente acolhida e que se sente que lá naquele espaço ela é ouvida nas suas necessidades pelo pastor. O pastor tem um papel mais próximo dela. Ele apenas ouve, que é o que a pessoa quer Mas que é que seja. a esfera pública e da política não pode ser só a esfera da fala, tem que ser a esfera da escuta também. Então a gente não pode ter o poder absoluto da verdade absoluta da fala e do conhecimento e simplesmente ignorar o que essas massas estão falando, né? Então, não sei, isso é uma perspectiva muito pessoal, mas eu acho que fala muito esse deslocamento e também, enfim, descer dos nossos muros intelectuais, né? Vou ler aqui alguns comentários da internet. Vamos lá. Bem, só avisando, a gente está com uma boa participação na internet, a gente teve um auge de 55 pessoas acompanhando, está muito legal. Então vamos lá. A primeira pergunta, bem simples. Alexandre Faria pergunta... Um segundinho, que atualizou aqui. Como posso adquirir a revista? Bem simples para começar. Depois, Alan dos Santos, já falou que vem de Santos até aqui pegar a revista. Ele pergunta, se possível, perguntem para a professora Esther qual seria uma bibliografia básica para compreender o conceito de guerras culturais. Depois, a gente tem mais uma pergunta aqui da Cristiane Paiva. Essa é uma pergunta um pouco mais complexa. Gostaria de saber se a professora Esther Solano mapeou a localidade das pessoas nas redes sociais e como ela vê o conservadorismo para além do eixo sudeste brasileiro, sendo sudeste retirando o Espírito Santo, aqui Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E também nós temos também do professor Alonso. Como nasce e se forma uma pessoa de direita fascista preconceituosa? Como nasce e se forma uma pessoa de direita /fascista /preconceituosa. Eu acho que está sendo preconceituoso quem é de direita necessariamente sendo fascista. E a Rocilei faz um desabafo maior aqui. Ela fala, quando o PT saiu das periferias, nenhuma esquerda assumiu esse papel. O pessoal que sempre critica o PT ficou apenas dentro das universidades. Parece que estão morando em Marte. É só ver o tipo de propaganda que estão fazendo no Rio de Janeiro. Uma propaganda ridícula. E a Rocilei termina. Nenhuma esquerda faz trabalho de base. Sem trabalho de base, a esquerda não cumpre o papel dela. É nula. Então, vamos lá. Tem muita coisa aqui, né? Então, vou pular uns comentários aqui também, senão... O merchandising primeiro. Como... Adquire a revista. O Alexandre, sobre a revista, tem a página aqui que é nuso.org. www.nuso.org. Vou escrever aqui no chat para eles. Tá bom. E aí também, comentando, a Ana falava sobre a bibliografia, não sei se ela está escutando, mas se ela entrar no número da revista, nesse mesmo capítulo tem já alguns autores. Eu acho que tem aqui, mas... Deixa um momento. No capítulo que eu escrevo, tem... Eu acho que quando eu falo de polarização e guerras culturais, já tem alguns autores. O Harman, deixa eu ver... Sim. Pede para ela também entrar na revista, isso. Sim. Ana, se você entrar na revista também, nesse número, entra também no meu capítulo, que eu tenho aqui alguma bibliografia. O Leikov, o Hunter, a bibliografia básica estadunidense sobre o tema. Ela vai encontrar. Tudo bem? E sobre a localização, que alguém perguntava, né? A gente não tem esse dado, infelizmente, porque, enfim, o Facebook não oferece esse dado, né? Então... Mas uma das coisas que eu sempre penso quando eu faço... Nossos estudos são sempre no São Paulo, né? Por uma questão de limitação de capacidade também, né? Mas uma das coisas, inclusive sobre o tema de sair da bolha, uma das coisas que eu sempre penso é como, e isso como estrangeira talvez para mim seja mais evidente, né? Como que esse Brasil intelectual ele está restrito muitas vezes ao eixo sul-sudeste, né? Então é uma coisa que eu fico alucinada com isso. Parece que não existe Brasil além de São Paulo, Rio e pouco mais, né? Então isso é uma forma de sair da bolha, né? Essa regionalização do país, né? Entender que tem conhecimento fora, que tem outras formas de pensar a política fora, porque a maioria do pensamento político está nessa franja pequena, né? São Paulo, Rio, enfim. Curitiba, talvez, pouco mais, né? Então, é um pensamento muito, muito isolado nos grandes núcleos urbanos do sul-sudeste e parece que não existe mundo lá fora. Eu morei numa época em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por exemplo, né? Foi muito interessante ver esse tipo de sociabilidade, os conflitos pela terra, política.
Quando eu falo sobre Campo Grande e Mato Grosso do Sul, parece que as pessoas pensam que eu morei no oeste dos Estados Unidos, né? Alguma coisa assim, no faroeste, né? Que eu morava em outro planeta. E falo, gente, mas é o Brasil, né? Não sei. Eu estava... Nesses dias também eu fui para Roraima, né? Fiz uma pesquisa com os venezuelanos, a migração venezuelana, né? E definitivamente, para muita gente, é outro planeta, é outra realidade, é outra história, outra realidade. Mas é o Brasil também, né? Então, acho que esse desconhecimento das realidades regionais é também uma bolha, né? Muito importante, né? E aí, o Alonso, né? De que forma nasce e se forma um fascista? Não sei, acho que 9 meses na barriga, né? A mesma história, né? Mas uma coisa que eu falo com meus alunos sempre é que tem outro texto do Adorno que eu gosto muito, que é sobre a educação depois Auschwitz, né? Depois, enfim, o Holocausto, né? E ele diz sobre a educação, acho que não sei se deve ter educadores aqui na sala, né? E ele fala que a educação, ela pode ser uma arma para o fascismo ou ela pode ser uma arma para desfascizar o mundo, né? Eu fico pensando o tempo todo nisso, porque não sei se vocês lembram que na última pesquisa do IBOPE sobre a intenção de voto, o pico de intenção de voto no Bolsonaro, por exemplo, era com pessoas de educação com ensino formal completo superior, né? Então, as pessoas mais educadas formalmente, com acesso a maior escolarização formal, são as pessoas que mais votam num candidato antidemocrático, ou seja, nós temos um tipo de educação que é pró-fascista, claramente, né? Não sei muito bem como se gesta ou se forma um fascista, mas eu sei que o tipo de educação formal que nós estamos dando no Brasil, hoje em dia, infelizmente, é um fator que pode ajudar-se a esse tipo de posturas, né? Porque, gente, meus próprios colegas na universidade, sabe, uma educação totalmente acrítica, despolitizada, é aquela educação supostamente neutra, essa educação do discurso da neutralidade, que não deve se meter em política, que o aluno vai para a sala de aula só para escutar as questões da matéria, então não devemos levar questões políticas. Isso na Universidade Federal, né? Quando essas universidades particulares públicas, particulares privadas começaram a proliferar, as Anhangueras da vida, os Unipes da vida, a gente sabe que tipo de ensino se faz aí, né? Então o ensino, ele pode lutar contra o fascismo, pode fortalecer o fascismo, né? E a Rocilei, eu concordo muito com o que ela disse, essa ideia de que... E eu escuto muito isso, né? Quando eu faço pesquisa nas regiões periféricas, muita gente dos movimentos diz isso, que como que um pouco com aquela saudade, né? Que como que o PT estava presente nas periferias, como que hoje se distanciou muito, porque ele teria se transformado numa máquina de poder, etc., né? E o pessoal, enfim, o pessoal é isso, né? 1% de intenção de voto, né? O que a gente tem, né? A branquitude que você falou também. Sabe uma coisa que eu sempre penso? Porque quando mataram a Marielle, né? Eu sempre penso que a Marielle foi morta porque ela significava justamente o sair da bolha e aquilo que a gente está falando. Uma mulher negra com uma sexualidade fora daquele padrão do politicamente correto, cristão e essa merda insuportável que ninguém aguenta mais, né? Então, era uma mulher que ela era, eu penso, gente, é uma placa tectônica, né? Porque ela movimentava toda essa sociedade que está de castas, quase, como é a sociedade brasileira, né? Então, para mim, a Marielle é o símbolo justamente da esperança de uma construção democrática muito maior, né? Aquela mulher que não deveria estar nesse lugar e que ocupou um lugar de poder, um lugar político, de visibilidade. Não é à toa que ela foi assassinada, né? Porque o poder não suporta esse tipo de mulher, né? Mas esse é o caminho, claramente. Bom, pessoal, eu queria então agradecer a Esther por tudo, por hoje, pela pesquisa, pela parceria que a gente vem desenvolvendo. Agradecer também a cada um e cada uma de vocês aqui, ao pessoal que está nos acompanhando online. E nós estamos encerrando porque nós temos algo para oferecer para você ali fora. Além das revistas, nós também nos preocupamos com o direito humano à alimentação. Temos Exatamente, nem só de política vive o homem. Muito obrigado a todas e todos mais uma vez.